Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta. Estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Anax Carneiro, cujo nome é Um Altar em Cada Tenda. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional, um livro, publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer, edificar e confrontar a nossa vida espiritual. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Anax Carneiro. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Então, eu quero pedir que, se puderem, se inscrevam no canal, compartilhem o nosso devocional para que outras pessoas, assim como nós, tenham a alegria e o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus, né? E aprendermos com Ele uma lição a cada dia. E agora eu convido vocês a orar comigo. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos abençoe nesse nosso devocional, de forma que nós possamos não só ser ouvintes da palavra, mas também praticantes. Ó Deus, muito obrigada porque Tu nos ensinas a termos um altar em cada lugar e onde nós estivermos, que nós possamos aprender isso hoje e colocar em prática. É em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos refletir sobre Gênesis 13, de 14 a 18. E a gente vai ver que esse texto traz uma mensagem sobre um altar em cada tenda. Qual que é o texto, né? Então, nesse trecho, Deus manda Abraão levantar os olhos e olhar toda aquela terra, né? E diz para ele que tudo aquilo seria dele. Ele ia ganhar como herança. Imagina, né? Sem fazer nada para ganhar tudo aquilo, Deus iria dar aquela terra imensa para ele como herança. E depois a promessa, o irmão Abraão, o que ele fez? Ele mudou-se para Hebrom e ali ele edificou um altar ao Senhor. Qual que é a mensagem, então, central, né? Que eu entendi que é a mais importante para o dia de hoje, né? Que o altar representa a comunhão com Deus. O irmão Abraão, ele não só recebeu a promessa, mas ele respondeu de forma a adorar, a agradecer a promessa que Deus tinha feito, né? Então, quando fala um altar em cada tenda, significa que é uma vida de devoção, uma vida de devoção constante. Não importa onde a gente está, cada lugar pode se tornar um espaço de encontro com Deus. A vitória do irmão Abraão não foi apenas receber aquele mundão de terra, mas manter a sua fé viva. O altar mostra que a sua maior conquista era espiritual. E o altar, então, é um símbolo de gratidão e dependência. O irmão Abraão reconhece que tudo vem do Senhor e tudo o que a gente tem a fazer é devolver em honra a Ele, né? Qual que é a nossa maior vitória? Então, a gente aprendeu, a gente tem aprendido sempre, né? Que a nossa maior vitória não é ganhar bens, ou terras, ou ter um emprego legal, ou ter um carro maravilhoso, ou um marido incrível, ou uma esposa joia, não é adquirir um bom salário, não é nada disso. Nossa maior vitória é ter Deus presente em cada etapa da nossa vida. Cada tenda da nossa existência, família, trabalho, relacionamento, precisa de um altar, ou seja, precisa ser consagrado ao Senhor. A vitória é viver a aliança com Deus, transformando cada lugar em espaço de fé e adoração. Então, moral da história: a maior vitória é levantar um altar em cada tenda, em cada área da nossa vida, ou seja, viver em constante comunhão com Deus, reconhecendo que tudo vem dele e que a nossa vida é para a glória dele. Amém? Então, vamos ler agora, tá bom? Nós vamos ler Gênesis 13, de 14 a 18. E diz assim, ó: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás para o lado norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti
e a tua descendência para sempre. E farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, pois, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Bom, o irmão Anax Carneiro escolheu o título de um altar em cada tenda, e o versículo escolhido foi o 18, que diz: E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais do Manre, que estão juntos a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Bom, um dos aspectos mais bonitos sobre a vida do irmão Abraão tá nesse texto que a gente acabou de ler, né? Por quê? Porque ele tinha uma tenda onde ele ia. Onde ele ia, Deus tinha um altar. Então, assim que Abraão chegava no lugar que ele se instalava, na sequência, ele armava a tenda dele e já edificava um altar para adorar o Senhor. E isso serve de exemplo para nós, né? E o Abraão foi uma pessoa que ficou andando de um lugar para outro. Ele era nômade, ele estava à procura a terra que Deus tinha prometido que daria para ele. E nessa vida de tanto andar, de peregrinar, ele não descuidou nunca da adoração. Então a gente tem que ter isso em mente também, que muitas vezes esse é o problema da maioria das pessoas, maioria das famílias, maioria dos lares. Por quê? Porque não tem um altar para adorar o Senhor, né? Não tem aquela reverência, aquela gratidão. E talvez Deus esteja aí, seja lembrado quando acontece alguma coisa, uma pessoa está doente, está sem emprego, está doente, aí lembra de pedir a Deus, né? Mas só lembra quando tá com dificuldade. Aí, quando passa a dificuldade, para de orar, para de agradecer, para de pedir. E não devia ser assim, né? Nós devíamos ser gratos sempre, na alegria ou na tristeza. A gente deveria sempre louvar ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas por nós, ainda que muitas vezes a gente não reconheça, não pare para pensar, mas Ele tem feito grandes coisas por nós. Então, meu irmão, minha irmã, põe isso na sua cabeça, cultiva aí essa ideia de ter na sua casa um lugar de adoração, um ambiente de adoração, como está lá no Salmo 118, 15, que diz que a tenda dos justos, a voz do júbilo e de salvação, e a mão do Senhor faz proezas. Então, assim, na tenda onde tem adoração, onde Deus é louvado, o Senhor realmente faz proezas. Então, quando Deus sentir, saindo da nossa casa, dos nossos lares, das nossas vidas, o suave cheiro da adoração, pode ter certeza, Ele fará maravilhas não só por nós, mas em nós e através de nós. Pode ter certeza. Então, meu irmão, minha irmã, erga aí o seu altar. Qual seja a sua tenda, trabalho, família, onde você estiver, erga um altar ao Senhor. Em sua tenda, Deus tem um altar? É uma pergunta que não quer calar, né? Se a sua resposta for não, não tem problema. Começa agora. Erga agora um altar de adoração ao Senhor. Ele é digno e nós sabemos disso. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Adore a Deus com todo o seu coração. E agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Urso adorador. E olha só. Para nós que sabemos que temos que ter um altar em cada tenda, para nós o abraço dá super mega certo. Quero que você se lembre do nosso versículo de hoje. Versículo de hoje, desse ano, né? Que hoje tá, assim, acabando o ano. Nós estamos já no dia 28. Então, você tem pouco tempo para decorar se não decorou. É o Salmo 25:12 que diz: Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou realmente me despedir com a frase do ano, que falta muito pouco para nós repetirmos, né? Mas é uma frase muito importante, que ela possa ficar no seu coração, mesmo em 2026, quando a gente não for mais repetir. E é uma frase de Tozer que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.